Ok, vamos então para o nosso estudo dos vasos comunicantes, em que a gente vai começar a pegar o nosso conceito de pressão e tudo mais e tentar trazer para um universo um pouco mais prático do nosso cotidiano, certo? E aí, sobre os nossos vasos comunicantes, o que são vasos comunicantes? São basicamente estruturas que são ocas, certo? Que são as estruturas que são os vasos, e dentro desses vasos a gente faz uma inserção de um líquido no seu interior, de forma que esse líquido vai entrar no estado de equilíbrio, certo? E aqui, galera, o que acontece se, por exemplo, eu colocar água dentro desse vaso comunicante que você tem aqui, e como essa água vai se distribuir? Talvez você possa pensar assim, tá, a água vai ficar num certo nível aqui, num nível maior aqui, num nível menor aqui, certo? Não, errado. A gente vai ter a água estando no mesmo nível nos três líquidos. Ah, mas professor, do lado direito não tem mais líquido, não ia fazer mais força, não ia levantar o cara ali do meio? Será? Imagina então o seguinte, ó, lá na tua casa vamos supor que tem uma piscina. E aí, eu sei que uma piscina, do lado dela, ela tem um sisteminha aqui, ó, que é um filtro, que a gente de tempo em tempo tem que ligar. Cara, você já deve ter percebido que o nível de água da piscina é o mesmo nível de água do filtro que você tem ali do lado. E a pergunta é, por que isso? O princípio básico de funcionamento de um vaso comunicante consiste na ideia de que você vai ter um equilíbrio, mas não é a força do primeiro, a força do segundo e a força do terceiro iguais. A ideia é que você vai ter a pressão exercida pelo primeiro igual à pressão exercida pelo segundo, que é igual à pressão exercida pelo terceiro. Ou seja, P1 igual a P2, que é igual a P3. Então, em um vaso comunicante, o nosso equilíbrio não se dá pela força, o nosso equilíbrio se dá pela pressão. Então, a nossa lógica aqui é que eles terão o mesmo nível. Por quê? Porque você tem pressões iguais. Se os líquidos são iguais, então eles terão que ter alturas iguais. Então, quando você pensa que a pressão exercida por um líquido é dGH, no líquido da esquerda, o do meio e o da direita, todos eles têm água. Então a densidade é a mesma. Então não vai ser a densidade que vai ser relevante para fazer a medida desses níveis. Aí, a gravidade é a mesma nos dois. Então você vai dizer assim, bom, se as três pressões são iguais, quer dizer que dGH, dGH, dGH serão iguais. E aí você pode constatar que as alturas também serão iguais. Consequentemente, ok. Então, quando você tem líquidos que são idênticos nos três tubulações, nas quatro tubulações, esses caras vão manter o mesmo nível, mesma densidade, mesma pressão, mesma altura, certo? Porém, a gente vai ter o nosso caso dos líquidos que são immiscíveis, que são líquidos que não se misturam, certo? E como é que tu vai resolver essa nossa situação? A ideia aqui, ela consiste no seguinte. Nós vamos primeiramente marcar o nível de divisória entre esses dois líquidos. Ó, o nível inteiro, beleza? Por que eu faço esse nível de divisória? Porque eu sei que daqui para baixo e daqui para baixo eu tenho exatamente o mesmo líquido. O meu problema é do lado direito para cima aqui e do lado esquerdo para cima aqui. Esse é o meu problema, que aí é onde eu tenho diferentes tipos de líquidos. E aí, a nossa ideia é a seguinte: nós vamos partir pelo mesmo pressuposto. Neste nível, tem que estar existindo uma pressão que é igual à pressão do nível ao lado. E aí, a gente vai ter um caso bem simplificado, que é o seguinte: do lado direito, eu vou colocar que existe uma altura 2 e um líquido com densidade 2. Já do lado esquerdo, existe uma altura 1 e um líquido com uma densidade 1. E a nossa ideia é que tem que haver um equilíbrio de pressões. Então, a pressão que eu tenho do lado esquerdo sendo igual à pressão que eu tenho do lado direito. O que eu tenho do lado esquerdo? Bom, eu tenho a atmosfera atuando, então pressão atmosférica, mais o líquido do lado esquerdo, D1 vezes G, H1, TGH. E do lado direito? Eu também tenho a pressão atmosférica. E aí, o líquido do lado da direita, D2, GH2, certo? O que acaba acontecendo? Pressões acabam sendo cortadas fora, gravidade também vão nessa, e sobra somente as densidades e alturas. Então vai ficar D1 vezes H1, T2 vezes H2. Densidade vezes altura igual a densidade vezes altura. Então, quando você tem dois líquidos immiscíveis e as duas tampas estão abertas, só bem simples. Densidade e altura de um lado, densidade e altura do outro, faz a igualdade. Quem tem mais densidade tem menos altura. É uma proporção inversa, né? Quando a nossa proporção ela é direta, nós escrevemos duas frações na nossa igualdade, né? Aqui são multiplicações. Beleza? No nosso próximo caso, a gente vai tentar determinar quanto que seria a pressão dentro de um certo botijão de gás.
ok? E o nosso experimento, ele vai ser muito parecido com o experimento que foi feito para a gente conseguir determinar a pressão atmosférica, certo? Eu posso até comentar de novo com você depois isso. Então, olha só. Imagina que eu pego e coloco dentro dessa minha tubulação uma certa quantidade de líquido. A gente sabe que essa quantidade de líquido vai ficar em níveis iguais aqui, se eu colocar aqui, certo? Só que daí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa válvula e eu vou abrir essa válvula. Quando eu abrir essa válvula, vai ter um gás que vai empurrar aqui, de forma que o líquido do lado da esquerda vai descer e o líquido da direita vai subir, certo? Então vamos imaginar aqui que esse meu sistema parou assim, ó, ok? Quando a minha válvula estava aberta, certo? E aí, eu quero saber qual que é a pressão que esse botijão de gás está exercendo sobre esse líquido. A minha lógica, ela não é tão complicada. Ó, eu vou primeiro traçar o nível aqui que eu tenho de divisa entre o ambiente externo e o líquido, certo? Na situação anterior, eu peguei o nível de divisa dos dois líquidos. E aí, eu vou observar que existe do lado esquerdo uma pressão e existe do lado direito outra pressão. Porém, essas pressões precisam ser iguais. Ok. Agora, a pressão que você tem do lado esquerdo é do gás que está aqui dentro desse botijão que está empurrando o líquido. E não tem nenhuma pressão de líquido hidrostática que eu preciso considerar, porque ó, eu estou marcando deste nível para cima, certo? Então, eu tenho apenas a pressão do gás. E do lado direito, o que eu tenho? Bom, eu tenho uma coluna de água que tem uma certa altura, certo? Mas não só isso, eu tenho a própria atmosfera exercendo pressão. Então, a pressão desse botijão de gás será a pressão que a atmosfera exerce mais DGH, que é nada mais nada menos que a nossa pressão efetiva, certo? Então, a pressão efetiva, só que não no fundo do nosso recipiente, no nosso nível de divisa aqui, certo? Então, a ideia é você fazer uma igualdade entre duas pressões, beleza? E vamos para o nosso último caso de vaso comunicante, que esse caso consiste na nossa situação da prensa hidráulica, certo? A prensa hidráulica, ela é um sistema que é muito útil para você fazer elevadores hidráulicos, por exemplo, elevadores que são para levantar carros, elevadores que você pode utilizar em ônibus para quando você tem um cadeirante que ele precisa subir com um elevadorzinho. Então, esses nossos sistemas hidráulicos, beleza? E qual que vai ser a nossa ideia? A nossa ideia é que você vai ter uma certa força exercida de um lado e essa força ela acaba se transferindo lá pelo outro lado, porque você está empurrando de um lado, o fluido também vai andar e ele vai empurrar o pistão lá do outro lado. Vai existir uma força 2. E aí você pode pensar, pô, professor, mas a força 1 é igual à força 2? Não, as duas forças não serão iguais. Você vai ver que a força 2 ela vai ser maior do que a força 1. Professor, com o que eu consegui aumentar a força? Você conseguiu aumentar a força utilizando um conceito que a gente chama de equilíbrio. Ó, a gente vai pensar que essa força ela é realizada sobre a área 1 e a força 2 será realizada sobre a área 2. E aí a gente sabe que num sistema hidráulico, a pressão de um lado tem que ser igual à pressão do outro. Se eu igualar a pressão da esquerda com a pressão da direita, eu vou ter aqui força 1 sobre área 1. Agora eu não vou fazer como DGH, eu vou fazer F1 sobre área 1, o nosso conceito de pressão, igual a F2 sobre área 2. E aqui a gente vai ter um sistema em que nós temos uma proporção direta, porque quando você tem uma regra de 3 por divisões, quanto maior a área, maior a força, certo? Inclusive aqui você vai ter um negócio que a gente chama de vantagem mecânica. Por exemplo, imagina que a área 1 vale 1 centímetro quadrado e a área 2 vale 4 centímetros quadrados. Bom, se a área 1 vale 1 e a área 2 vale 4, quer dizer que daqui para cá tu está tendo 1 vezes 4. Então, a sua força também sofrerá 1 vezes 4. E isso é sua vantagem mecânica. É o quanto aumentou a força quando você faz aquele teu esforço físico, certo? Aí tu fala assim, professor, então eu posso aumentar a força o quanto eu quiser? Tecnicamente, você pode aumentar a força o quanto você quiser. Mas você também tem que lembrar que quando você empurra um pistão aqui, ó, o quanto se move é pouco óleo que tem aqui dentro. E aqui, obviamente, esse outro pistão ele vai se mover para a direita pouco, certo? Então, você até pode fazer uma diferença entre as duas entradas muito grande. Só que vai acontecer aquela coisa, você vai empurrar aqui
esse cara vai andar um monte, enquanto esse cara do lado da direita vai andar só um pouquinho. Então existe uma compensação com relação à quantidade de deslocamento que você tem, certo? Se aumentou 4 vezes a força, quer dizer também que do lado direito ele vai se deslocar 4 vezes menos. Então você aumenta a força, porém você reduz o deslocamento quando a gente está discutindo dessa nossa vantagem mecânica, beleza? E aqui a gente fecha o nosso segundo tópico, beleza? Perdão, segundo não, terceiro tópico, né?